Você olha para uma simples batata doce e vê apenas um acompanhamento saboroso? Prepare-se para ter os seus olhos abertos para um universo secreto de possibilidades. E se eu te dissesse que essa humilde raiz pode se transformar em um elixir dourado, um néctar naturalmente doce com propriedades incríveis, tudo graças a um mestre fermentador microscópico. É ou não é muito interessante? Então, fique bem ligado aí. Hoje eu vou te ensinar a transformar o amido da batata doce em um sirope, ou seja, um xarope único, muito doce com sabor de fermentação ao fundo, sem adição de açúcar. Uma jornada fascinante do campo para a mesa, guiada pela sabedoria ancestral do Koji. Eu sou Kayoko Takeda, sua especialista em fermentação, apaixonada por revelar os tesouros medicinais escondidos em nossos alimentos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é fascinado pelo poder da fermentação e quer descobrir como transformar ingredientes simples em verdadeiros tesouros probióticos, em verdadeiras joias para a saúde, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar essa descoberta com seus amigos. E para você que quer dar os primeiros passos nesse universo mágico da fermentação, tenho um convite especial. Conheça o meu curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. O link está aqui abaixo na descrição. E para você que está encantado com a magia do Koji, faça meu curso Miso Shoyu e Koji e afins. O link está na descrição deste vídeo também. Para a aquisição do fermento do Koji, ou seja, os esporos do fungo Aspergillus oryzae, veja na descrição deste vídeo como adquiri-lo. Antes de mergulharmos na receita, vamos honrar o nosso ingrediente principal, a batata doce. Essa raiz tuberosa, além de deliciosa, é um verdadeiro presente da natureza, fonte de energia, rica em carboidratos complexos, fornece energia gradual e sustentada, rica em fibras, contribui para a saúde digestiva, promove a saciedade, ajuda a regular os níveis de glicose no sangue e pode auxiliar na redução do colesterol. Contém vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio e manganês, importantes para diversas funções do organismo, como o sistema nervoso, imunidade e metabolismo. Ela também é uma excelente fonte de fibras que contribuem para a saúde digestiva e a sensação de saciedade. E não podemos esquecer dos seus carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual e sustentada. Mas a verdadeira magia acontece quando introduzimos o nosso mestre fermentador, o Koji, Aspergillus oryzae. Esse fungo filamentoso tem a incrível capacidade de produzir enzimas poderosas, como as amilases, que quebram as longas cadeias de amido de batata doce em açúcares mais simples e doces, principalmente a glicose. É um processo de transformação fascinante, onde a ciência e a tradição se encontram para criar algo único. Agora vamos colocar a mão na massa e aprender a transformar essa batata doce em um sirope naturalmente doce, sem açúcar adicionado. Aqui eu tenho meio quilo de batata já cozida, é batata de casca vermelha, bem cozida e amassada, meio quilo. Vamos colocar aqui. Eu vou usar, aqui eu tenho o Koji desidratado para mostrar, é arroz agulhinha, né, comum brasileiro. Ele já está incubado com Aspergillus oryzae, está desidratado totalmente. Eu usei para essa quantidade de 500 gramas da batata doce, 125 gramas desse Koji desidratado. Então eu agora reidratei com um pouco de água. Poderia ser água morna. Essa batata poderia estar morna também para começar, mas a gente vai usar um sistema aí que não vai ter problema não. Eu tenho aqui a água do cozimento da batata que eu não joguei fora
eu vou também colocar aqui para dissolver um pouco essa batata, para deixar numa consistência bem assim, como diria. Logo nós vamos ver. E se precisar eu tenho mais água. Aqui o pano, né, de voal para nós coarmos depois que tiver fermentado a batata doce. Eu vou fazer o aquecimento dela com essa cinta de aquecimento de cerveja que chama. A gente compra, tem no Mercado Livre, tem nas lojas de venda online. E tem que ser acoplado a um controlador de temperatura. Eu preciso manter a temperatura constante de fermentação dele aqui de 55 a 60 graus. Eu gosto de deixar nesse intervalo, até 60 graus. Não mais que 60 graus, porque aí mata o fungo e também desnatura as proteínas, as enzimas. Vamos colocar então o codi. Eu vou pôr mais um copo, mais ou menos, de água, porque era codi desidratado, ele vai roubar a minha umidade aqui. Se fosse fresco, então não precisaria colocar tanta água. Sabia que na época da minha mãe, ela agora tem 95 anos, quando ela era criança, não tinha açúcar para comprar, e que os japoneses, como conhecia o poder do codi, com codi fazia miso, fazia o seu tempero, né, que usava em casa, e fazia também o caramelo de arroz. Então aqui eu estou fazendo com batata doce, mas poderia ser feito com arroz também. Um dia eu posso fazer para vocês conhecerem, né, como se faz um caramelo, um xarope ou uma bala, depende, vai apurando o tanto que quer para fazer algo doce, que não tinha açúcar. Agora então eu vou levar ao forno, eu vou usar o ambiente do forno porque é um ambiente mais seguro. Se eu fizer a essa temperatura dentro de uma caixa de isopor não vai dar certo. Então eu acho o ambiente do forno mais adequado. Se você não fizer nessa temperatura e fizer mais morno, 30 graus, 35 graus, pode acontecer de ficar um pouco ácido o produto final, porque aí as bactérias ácido-láticas começam a atuar também, porque elas estão aí na natureza. Então, se eu quero algo muito doce, mas eu não quero que vire alcoólico, então eu tenho que esquentar e fazer o codi agir dentro de pouco tempo. Um dia, com essa quantidade de batata, de água, tá? um dia e pouco, 24 horas, 30 horas, já está muito doce. E aí vou aquecer para interromper a continuação do processo de fermentação e nós vamos apurar o líquido. E aí nós temos o xarope. Depois de coar, né, no pano, a gente vai apurar o líquido. Eu volto a mostrar nesse momento. Agora eu vou colocar no forno. Vamos lá, porque eu quero mostrar. Aqui nesta grade, entre essas duas grades, eu vou colocar a cinta aquecedora da fermentação. Este é o sensor do conjunto aqui do controlador de temperatura. Aqui no aparelho mostra a temperatura atual interna aqui do forno, temperatura ambiente. Eu programei esse aparelho para que ela vá aquecendo até 55 graus e ela vai ficar ali 55 graus, mas naturalmente vai baixando a temperatura. Mas quando ela chegar a 45 graus, ele vai acionar para que a temperatura volte a subir aos poucos até 55 e manter nessa faixa. O sensor fica aqui dentro. Ah, não entra. Eu tive que trocar de vasilhame porque não cabia no vidro grande. Então aqui está o sensor e o fio aqui aquecendo. A fermentação aqui da batata doce, na verdade a ação é enzimática, né? Não é bem a fermentação. A gente fala fermentação, mas aqui está acontecendo um pouquinho
pouquinho da fermentação, mas a maior parte do trabalho são das enzimas. Ficou mais ou menos no ponto que eu queria, depois de 30 horas, 2 horas mais, assim, ficou bem doce. Aí, como eu não poderia gravar o vídeo naquele horário, eu guardei na geladeira. E agora eu estou voltando com ele para poder mostrar. Deixa eu mostrar aqui. A consistência que tá, não é? Eu vou aquecer para fazer parar essa ação enzimática, porque depois de aquecido é mais fácil a coar. E vamos então aquecer a 70 graus e aí manter mais ainda esse aquecimento a 70 graus uns 3 minutos mais. Daí pode desligar. Eu tive que colocar um pouco mais de água, porque aquele Codi desidratado ele demandou mais líquido. Estava muito espesso, eu coloquei um pouco mais de água. Eu aqueci na temperatura que disse, 70 graus, durante 2, 3 minutos. E agora eu vou coar. Resolvi trocar com um pano um pouco de malha mais fechada. Como vocês podem perceber, a cor é bem clarinha, certo? É bem líquido. Agora, você tem duas opções. Você pode apurar esse líquido, manter essa cor mais clara, ou você pode também misturar um pouco aqui, né, do resíduo da batata junto, para ele ficar mais engrossadinho. É uma boa opção também, porque o sabor é muito bom. O sabor da batata, que é batata fermentada. Eu fiz este que ele ficou com esse líquido bem ralo, e eu fui apurando no fogo, e apurando ele, quer dizer, apurar quer dizer deixar fervendo, uma temperatura assim quase fervendo, para ele evaporar. Vai evaporando e a calda vai ficando cor mais caramelada, né? E mais grossa. E eu ajudei aqui para dar essa consistência também, com um pouco de gelatina agar-agar. Coloquei bem pouco, uma colher rasa de sopa, e fiquei misturando até chegar nessa consistência de caramelo, né? De xarope. O sabor é muito bom, tem esse sabor umami da fermentação. Isso fica muito bom para usar para adoçar algum chá, algum suco, usar para fazer também as caldas agridoces, fica muito bom. E usar como se usa o mel também, tá? Mas lembre, é glicose, né? Então, consuma com moderação. E essa parte da polpa, assim, mais da batata mesmo, eu também apurei ele à parte, numa outra panela, e também coloquei a gelatina agar-agar. E saiu essa pasta. Podia apurar um pouco mais. Então aqui nós vemos como fazer o xarope da batata doce, que a gente não percebe quanto ele é doce, não é? E através desse processo a gente chega a descobrir como ela pode substituir o açúcar. Como a batata doce pode, sem açúcar, produzir um xarope delicioso. Viram como é fascinante transformar um ingrediente simples com a ajuda da natureza? Esse sirope pode ser usado para adoçar bebidas, iogurtes, sobremesas e até mesmo em preparações agridoces. Mas atenção, ele agora é um açúcar simples. Consuma com moderação. Agora me contem nos comentários o que vocês acharam desta receita. Já conhecia o poder do Codi? Em quais preparações você usaria esse sirope, esse xarope de batata doce? Adoro ler as suas ideias. Se você gostou dessa jornada pelo mundo da fermentação e quer continuar explorando os segredos dos alimentos transformados, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem também se interessa por essa alquimia da saúde. Faça parte do nosso clube de apaixonados pela fermentação.
Juntos podemos descobrir um universo de sabores e benefícios para a nossa saúde. Toque no botão Seja Membro e faça parte do nosso Clube dos Canais. E se você está pronto para dar os seus primeiros passos no mundo dos probióticos, o link para o meu curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos está aqui na descrição. Muito obrigada por me acompanhar nessa aventura fermentadora. Nos veremos no próximo vídeo.